Olá, galera da Adrenalina, que bom estar aqui com vocês novamente, nada é por acaso, não foi à toa que a gente perdeu, então eu estou aqui novamente com vocês para falar um pouco mais sobre como transformar clientes em fãs. Esse é um dos principais pontos que nós precisamos trabalhar, porque por mais que, como eu estava até conversando com a Raquel agora, né, muitas vezes vocês fiquem ali nos bastidores, vocês podem sim fidelizar seus clientes e vocês acabam tendo dois clientes. Você tem um cliente, a pessoa que está participando do treinamento, a pessoa que está participando da palestra, que está ali consumindo a sua voz, a sua interpretação, e você tem um cliente, o profissional, a empresa que te contratou para oferecer aquele serviço. E nós precisamos, sim, transformar esses dois clientes em fãs, para que vocês sejam cada vez mais contratados e que para que, quando algum dos ouvintes, algum dos participantes de algum treinamento que vocês fizeram a interpretação, ouvirem novamente a sua voz, já recordarem, que bacana aquela pessoa, nossa, eu já ouvi aquela voz, simplesmente por você estar fidelizando esse cliente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E dentro desse processo de fidelização, existem alguns passos. Nós precisamos entender o que é relacionamento com o cliente. Porque relacionamento com o cliente, e vocês têm os seus clientes, os seus contratantes do processo de interpretação, esse relacionamento ele precisa ser muito intenso. Antes a gente construiu uma relação muito mais fria, e principalmente depois desse movimento que surgiu com a pandemia, os contratantes, os clientes, eles ficaram muito mais exigentes em todo o processo. Então, esse processo de relacionamento com o cliente, ele precisa ser mais próximo. E dentro desse processo, a gente precisa entender qual é o cliente mais importante para o seu negócio. Para você, qual é o cliente mais importante? Eu costumo ouvir que é aquele cliente que paga mais, ou que é aquele cliente que não costuma reclamar. Não é nada disso. O cliente mais importante para o seu negócio precisa sempre ser aquele cliente que você está atendendo naquele momento. Porque se você tratar aquele cliente que está negociando com você, ou aquele cliente já durante a condução do serviço, como sendo mais importante, ele será aquele cliente que irá te recontratar, ele será aquele cliente que não irá questionar sobre o seu serviço, muito pelo contrário. Ele não vai te indicar, vai dar depoimento, vai fazer elogios nas plataformas digitais. Então, aprenda que o cliente mais importante para o seu negócio é aquele cliente que está com você naquele momento. E, além disso, nós precisamos saber algumas coisas sobre os nossos clientes. E qual é a coisa mais importante que nós temos que descobrir sobre esse cliente? Nós precisamos descobrir como esse cliente gosta de ser atendido. Será que esse cliente é aquele cliente mais caloroso, aquele cliente mais próximo, ou é aquele cliente mais direto, mais objetivo? É aquele cliente mais sinestésico, que gosta desse toque? É aquele cliente que quer tudo na hora ou que precisa de um tempo para processar a informação? Como o seu cliente gosta de ser atendido? A partir do momento que você descobre como ele gosta de ser atendido, você fala a linguagem dele. E nós precisamos entender também que não é aquela pessoa que insiste mais a que vende mais. É a pessoa que atende melhor. Não sei se já aconteceu também com você que está aqui conosco, de entrar em uma loja e vir aquele vendedor. E aí, vai levar? Vai querer? Quer qual? Ou então você entra em contato com alguma empresa pelo WhatsApp para pegar alguma proposta e diariamente, constantemente, aquela empresa fica... E aí, vamos fechar? Vamos fechar? Não. Nós precisamos atender melhor, porque dessa forma nós temos mais chances de sermos contratados. E a gente precisa adivinhar ou descobrir. Voltando ao exemplo da loja, você entra na loja, você fala que vai comprar uma, aí o vendedor já está, blusa, chinelo, sapato, blusa, branca, azul, amarela, não, vamos parar de tentar adivinhar, vamos começar a descobrir o que esse cliente precisa. Mas, Paula, como eu vou descobrir isso? Por meio de perguntas. Precisamos perguntar mais.
ouvir mais e falar menos. Quando você estiver com algum cliente seu em processo de negociação, em processo de fidelização, compreenda quais são os pontos de valor desse cliente. Descubra, inclusive, um passo antes, o que ele está buscando com aquele evento, quais resultados ele quer com a contratação do seu serviço. Descubra e não tente adivinhar. Além disso, descubra como vai ser o evento, qual é a proposta do evento, para que você possa entregar o melhor atendimento. O que é mais fácil? Descobrir o que ele quer ou descobrir o que ele não quer? Algumas vezes, esse cliente nem sabe direito o que ele não quer, mas ele sabe que ele não quer um evento onde tem algum palestrante internacional e as pessoas saiam reclamando que não conseguiram entender o que aquele palestrante estava falando. Então, nós precisamos descobrir o que aquele cliente não quer, porque a partir daí nós vamos trazer exatamente o que ele quer e o que ele precisa. Resumando o que a gente falou até agora, nós precisamos criar uma conexão. A conexão entre você, entre a sua empresa, entre o seu negócio e a sua persona, e o seu cliente ideal. E a partir daí nós vamos construir esse processo de fidelização com esse cliente, que é fundamental para a construção do seu nome, para a construção da sua autoridade, para que você seja requisitado nesse mercado de interpretação. E, além do mais, além de ser requisitado, você ser benquisto, você ser querido e você conseguir divulgar ainda mais o seu serviço. Para isso, nós precisamos fazer desse nosso cliente o herói da nossa história. Quando você estiver em contato com o cliente, não fique falando sobre a quantidade de cursos que você já fez ou sobre a quantidade de clientes que você já atendeu ou como você é o máximo interpretando. Não, você vai entender e vai mostrar para o cliente o que ele ganha com isso. Quais são os resultados que ele vai ter ao contratar você. Por quê que ele precisa escolher você e não qualquer um outro no mercado? Não estou falando que você não precisa se vender. Não é isso. Muito pelo contrário. Nós precisamos, sim, gerar autoridade. Mas nós vamos gerar essa autoridade com conexão a partir do momento em que nós focarmos no resultado que o nosso cliente está buscando. E a partir de hoje, nós não queremos mais clientes. Nada disso, cliente não compensa. Nós queremos fãs. E eu não sei se vocês trabalham com metas, trabalham com métricas. Se não trabalham, já fica a dica, comecem a mensurar tudo isso. E um ponto que eu acho fundamental é você entender, é você ter como uma dessas metas a satisfação do seu cliente. Além de quantidade de clientes atendidos, quantidade de depoimentos que você recebe ao final do seu atendimento. E a partir daí, você vai criar esses fãs e você vai ter prova social, você vai ter prova concreta. E esses depoimentos, eles vão fazer com que mais e mais e mais potenciais clientes se interessem por você. Assim como tem acontecido com a Nubank. A Nubank, por exemplo, ela tem casos incríveis falando sobre esse relacionamento com o cliente. Não sei se vocês já ouviram falar, o caso da cachorrinha que comeu o cartão e a Nubank, além de mandar o outro cartão, mandou um brinquedinho para a cachorrinha. Ou a outra cliente que ligou enfurecida falando que não estava conseguindo comprar uma sanduicheira e a Nubank enviou uma sanduicheira roxa para a cliente. São coisas que você ganha atenção no mercado. Você começa a trabalhar o seu marketing de forma orgânica, porque não vai ser você falando de você, vão ser os seus potenciais clientes falando de você. E a gente precisa entender como conquistar isso. Por quê? Tá bom, Paula, você até agora falou tudo que eu já sabia. Eu tenho que fidelizar meu cliente. Mas a minha maior dúvida é, como eu vou fazer isso? Primeiro ponto, não fique refém desse como. Esse como, a partir do momento em que você se tornar refém, você vai ficar muito focado no processo, não vai construir um relacionamento.
Mas nós temos algumas formas de fazer isso, trabalhando cada cliente como se ele fosse único. Aquele cliente, ele tem seus medos, ele tem seus desafios, ele tem os seus sonhos, ele tem a sua personalidade. Então, trate cada cliente como sendo único e crie o seu atendimento uau. Como assim o meu atendimento uau? Imagina você chegar no cliente e ele falar assim, nossa, era exatamente isso que eu estava procurando, era exatamente isso que eu estava precisando. Isso vai ser influenciado por você. Você vai precisar listar o que você precisa ter para transformar esse cliente e fazer com que ele fale assim, uau, ela me entendeu, ele descobriu o que eu quero. Nós vamos focar no que o cliente realmente deseja conquistar, para criar esse relacionamento uau. Sabe por quê? Conquistar um novo cliente custa entre 5 e 7 vezes mais caro do que manter um cliente atual. Aí eu vejo diversas pessoas fazendo diversas campanhas, diversos processos, pensando na captação de novos clientes, pensando em expandir esse mercado de novos clientes, esquecendo de cuidar do relacionamento que você já tem com o seu cliente. Será que tem algum cliente que você já atendeu e que o contato dele está aí salvo no seu celular e que talvez esteja fazendo algum tipo de evento e você nunca mais entrou em contato? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos na semana de Páscoa. Ano passado, eu entrei em contato com uma empresa de chocolate gourmet, de ovo de Páscoa gourmet, e comprei chocolate para a família inteira. Eu tenho irmãs, primos, tias, e eu gosto de presentear, eu gosto dessa época. Aí, essa semana, eu me dei conta de que a gente já está na Páscoa e que eu ainda não tinha visto nada disso. Se essa pessoa, na semana passada, na semana retrasada, tivesse me mandado uma mensagem: oi, Paula, a Páscoa está chegando, já comprou presente para os seus amigos e familiares, estou com novidades, novos recheios, promoções. Eu já ia ter, nossa, é verdade, deixa eu já fazer minha encomenda. Mas sabe o que aconteceu? Ela não entrou em contato comigo. Então, talvez eu nem compre com ela, apesar de ter sido muito bom. Então, nós precisamos, sim, manter esse relacionamento com esse cliente, fidelizar esse cliente, mostrar o nosso negócio. Porque olha que dado interessante. As pessoas não deixam de ser seus clientes porque morreram, ou porque se mudaram, ou porque chegou um concorrente novo no mercado. Sabe por que elas deixam de ser seus clientes? Por causa do mau atendimento. E sabe o que elas percebem como um mau atendimento? Elas percebem a indiferença como sendo o principal fator de mau atendimento. Então, o mau atendimento não é quando você não tem um produto, ou quando você recebe alguma reclamação que você talvez não consiga atender, ou quando surgem novidades mais atrativas no mercado. Não, é quando você é indiferente. Você pode até não conseguir entregar aquele projeto, aquele produto, aquele serviço, mas, a partir do momento em que você trata esse seu cliente com verdade, com segurança, e você não é indiferente em relação às necessidades dele, ele vai continuar te procurando para novos projetos. Então, não seja indiferente em relação ao atendimento. Um ponto muito interessante em relação a essa indiferença, não sei se vocês aqui já foram a algum salão de beleza. Às vezes a gente está lá no salão de beleza, aí tá fazendo a unha, fazendo o cabelo, e a gente está lá sentado, e aqueles profissionais estão lá, como se a gente nem estivesse ali. Mas a atenção teria que ser para quem? Para a gente naquele momento. Então, não sejam indiferentes no atendimento. E tracem quais são os principais pontos fortes do seu atendimento. O que você faz muito bem? O que você faz que é um grande diferencial competitivo? Será que é a quantidade de línguas que você interpreta?
Será que é a sua entonação? Será que é a sua disponibilidade de horário? Será que é a sua forma de manusear determinado aparelho ou equipamento que você tem agilidade, que faz a diferença no seu atendimento? O que você faz de especial? Quais são as necessidades do seu cliente que você ajuda a resolver? Porque esse seu cliente, ele não quer uma interpretação do evento dele. Como assim, Paula? Claro que ele quer, foi isso que ele contratou. Não, ele não quer. Ele quer poder cobrar mais caro pelo projeto, pelo treinamento que ele está fazendo. Ele quer que as pessoas saiam elogiando. Ele quer ser chique porque tem um palestrante internacional. É isso que ele quer. Muitas vezes, você, assim como eu, assim como o meu serviço, somos um mal necessário. A pessoa não quer pagar por isso, mas a pessoa precisa do seu serviço. A pessoa precisa do resultado que você gera. Então, a partir do momento em que você estiver em contato com o seu cliente, não fala sobre a interpretação, fala sobre os ganhos que o evento dele vai ter. O que você faz melhor do que ninguém? Como você quer que o seu cliente perceba o seu atendimento? Como você quer que o cliente lembre da sua empresa? Quais sentimentos? Quais sensações? Porque às vezes a gente lembra de alguns prestadores de serviço com fúria, outras com carinho, com atenção, com zelo e até com amizade. Quais sentimentos, quais sensações você quer despertar no seu cliente? Para a gente trabalhar toda essa questão do relacionamento com o cliente, existem 4 pilares que são fundamentais e que a partir de agora você não vai deixar de lado. O primeiro desses pilares é o pilar pessoas, que na minha opinião é o pilar mais importante. E esse pilar pessoas, ele diz o seguinte: 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus fornecedores, parceiros, sócios, enfim, são pessoas. Ou seja, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, comece a entender as pessoas que estão por trás da empresa. E para que nós possamos entender as pessoas, existe um ponto muito interessante, que é o momento onde você começa a trabalhar os perfis comportamentais. O que são esses perfis comportamentais? Perfis comportamentais são padrões, categorias de comportamentos, de hábitos, de costumes, de formas de ver o mundo que diferentes pessoas possuem. Como a gente já falou, algumas pessoas são mais diretas, mais objetivas, outras mais relacionais. Você provavelmente já recebeu mensagem no WhatsApp assim: qual é o preço? Aí você recebeu outra mensagem: bom dia, 3 pontos de exclamação. Tudo bem? Um emojizinho sorrindo. Qual é o preço? Por quê? Porque as pessoas possuem esses perfis diferentes. Eu não estou falando para você ser falso ou ser falsa, ou deixar de ser quem você é, muito pelo contrário. Simplesmente para adaptar a sua comunicação. Existem 4 estilos de perfil comportamental. Existe esse perfil mais direto, mais objetivo. Existe um perfil mais relacional, preocupado com a experiência de compra. Existe um perfil que precisa de segurança para tomar a decisão. Algumas vezes, até tido como chato. É aquele perfil que vai perguntar quantos atendimentos você já fez, quantas pessoas você já atendeu, quanto tempo você consegue, quanto tempo você tem de formado. E existe um outro perfil que é detalhista. É um outro perfil que vai querer ler o contrato, é um outro perfil que vai querer ter diversas provas em relação ao seu atendimento. Então, para esse perfil direto, passe as mensagens de forma clara, objetiva. Desse perfil relacional, se preocupe com a experiência de compra. Esse perfil que precisa de segurança, mostre segurança para ele. Esse perfil que é mais detalhista, mais metódico, tenha todo o processo estruturado. E se aquele perfil relacional, você responder R cifrão 1000 a hora, nossa, que pessoa grossa. Para aquele perfil direto objetivo, se você ficar floreando, contando história e no final contar o preço, ai, muito enrolado, vou para o próximo. Então, se atente a isso e adeque a sua comunicação.
Ah, Paula, entendi. Mas como é que eu vou identificar o que que esse cliente realmente deseja? O que esse cliente realmente precisa? Eu já percebi que eu tenho que entender como é esse cliente, mas como eu vou entender o que que ele quer? Existe uma metodologia muito interessante, que tem até um livro falando sobre isso, super aconselho, independente de você trabalhar com vendas ou não, que é o Spin Selling. Ele retrata 4 passos que você precisa seguir na hora de falar com esse seu cliente. O primeiro desses passos é o S. Como assim o S? Você precisa entender a situação que esse seu cliente está vivendo. O que fez esta pessoa, este profissional, esta empresa precisar ou cogitar o seu serviço? Qual é a situação que ele está vivendo? Além de nós precisarmos entender essa situação, nós precisamos entender o real problema. Qual é o problema que ele está passando que vai fazer com que ele tome essa decisão de compra? E um ponto muito importante que muitas pessoas não se atentam é esse terceiro tópico. É o I, de implicação. Como assim implicação? Implicação são todas as consequências negativas em não contratar o seu produto ou seu serviço. Quais são as possíveis consequências negativas que esse evento, essa empresa, vai passar se não tiver te contratado? E o te contratado não é só contratado o seu tipo de serviço, é contratado você, com seus diferenciais. E aí sim, você vai falar sobre a necessidade. Muitas vezes, quando nós estamos em condução com algum cliente, a gente já começa a falar: você precisa disso, você precisa daquilo, por causa disso, a partir de agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai deixar para falar essa necessidade por último, porque ele já vai falar assim: caramba, queria mesmo isso, era esse resultado que eu estava buscando. E nesse momento, inclusive, para falar a necessidade, você vai parafrasear o seu cliente. Como assim parafrasear? Sabe aqueles termos que ele te relatou quando ele falou da situação? Sabe aqueles possíveis desafios que ele virá a ter caso não contrate o seu produto ou seu serviço? São esses desafios que você vai falar na hora da necessidade. Apertar ali a ferida um pouquinho para que ele se sinta ainda mais, sinta ainda mais essa necessidade. Então, nós vamos entender a situação. A situação é que ele vai fazer um grande evento e vai ter um palestrante internacional, ou ele vai participar de um evento em que ele precisa de um intérprete. Qual é o problema? O problema é que ele não consegue fazer essa palestra em 2 línguas ao mesmo tempo, ou o problema é que ele não sabe essa outra língua. Quais são as implicações? Se queimar no meio, receber reclamações, ou não poder ter esse palestrante, ou não poder atingir um nível, um público que ele quer. Qual é a necessidade? De contratar. Então, a partir daí, nós vamos conduzir esse formato, esse modelo de contato com o nosso cliente. E além de conduzirmos esse modelo, nós precisamos nos comunicar de forma assertiva. Não é fazer isso de forma dura, muito pelo contrário. A gente costuma falar que todo esse processo de comunicação não é forma, é forma, é uma forma de fazer. Por quê? O maior erro, o maior problema da comunicação é que nós não ouvimos para compreender, nós ouvimos para responder. Como eu falei lá o caso daquele vendedor de loja que ele já estava tentando adivinhar ao invés de descobrir, nós muitas vezes ouvimos para responder. E principalmente na posição de vocês, vocês precisam ouvir para compreender. Porque vocês precisam compreender essa mensagem, compreender esse momento para conseguir passar essa mensagem adiante. E tem um momento, tem um ponto ali entre o que é falado e o que é ouvido,
que aí sim é o que é compreendido. Muitas vezes nem tudo que é falado é ouvido ou é compreendido. E a gente precisa trabalhar isso. E uma das formas é a comunicação Scott. Como assim comunicação Scott? Nossa comunicação, ela precisa passar segurança. Imagina eu estar conversando com vocês, a Raquel entrou em contato comigo, a gente está conversando sobre essa palestra, na hora de falar, né, sobre o meu produto, meu projeto, eu falo assim, Raquel, sabe o que é? Pronto, já não passei segurança, se sabe o que é, mata. Então, a Raquel faz alguma pergunta e eu trago assim, então, Raquel, esse então já traz um sentido de, essa pessoa aí está tentando me enrolar. Então, são algumas palavras, alguns termos que não transmitem essa segurança. Além da segurança, nós precisamos falar com clareza. Nós precisamos compreender se o cliente compreendeu aquilo que a gente realmente queria passar. Imagina você chegar durante um evento com tudo organizado e o cliente fala assim, mas não era isso, bem isso que eu queria. Mas não foi isso que eu entendi. Mas não é daquele outro jeito, não? Já aconteceu com vocês? Muitas vezes, isso acontece porque não teve clareza nessa comunicação. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui, se vocês estivessem aqui comigo nesse momento, e nós tivéssemos essa possibilidade de troca, eu já teria perguntado umas 10 vezes se faz sentido para você o que eu estou falando? Ou então, o que você compreendeu do que eu acabei de falar? O que você mais gostou do que eu trouxe até agora? Todas essas falas, elas possibilitam que nós possamos ouvir aquilo que o cliente entendeu para ver se está alinhado com a mensagem que a gente quis passar. Então, essa clareza é fundamental. Objetividade, vá direto ao ponto e transparência. Não fique enrolando, não haja com meias palavras, não tenta dar aquela burladinha no processo. Isso também não gera conexão e nem fidelização. Esses são os pontos que você deve trabalhar no pilar de pessoas. E o próximo pilar, dentro desse processo de relacionamento, é o pilar estratégia. Muitas vezes, os empreendedores, que vocês são empreendedores, eles não trazem uma estratégia consigo, uma estratégia de prospecção, de captação, de negociação, de fidelização, ou uma estratégia para a condução do processo, para a condução da sua postura, da sua abordagem durante o evento. E essa estratégia é fundamental. Imagina se eu te dou cenoura, leite, farinha, granulado, e falo assim, faz aí um bolo. Você pode até ter os ingredientes, mas se você não tiver receita, você não vai conseguir fazer esse bolo. Você vai fazer o bolo do seu jeito, você vai fazer o bolo lá meia boca, você vai tentar descobrir como faz esse bolo. Então, não adianta nós termos todo esse conhecimento, toda a prática, se nós não temos uma estratégia para trabalhar isso. E um outro ponto é, na sua opinião, qual é a métrica mais importante para que a sua carreira tenha sucesso? Paula, para mim é quanto eu já estou cobrando hoje por hora. Para mim é a quantidade de eventos que eu sou contratado. Nada disso. A métrica mais importante precisa ser a satisfação do seu cliente. Porque como a gente já falou, se esse seu cliente estiver satisfeito, você vai conseguir aumentar o seu preço. Se esse cliente estiver satisfeito, você vai conseguir fazer novos clientes. Então, tenha como essa métrica mais importante a satisfação do seu cliente. E uma outra grande estratégia é o cross-sell e o upsell. Como assim? Vender mais para o mesmo cliente. E a partir daí, você, como entende muito mais a sua profissão, o seu mercado, vai poder criar isso. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: não estou querendo fazer merchan, não ganho comissão por isso, mas vocês já comeram no McDonald's? Eu já comi.
A Raquel também acabou de, de se entregar aqui. E Raquel, não sei você, mas quando eu como no McDonald's, eu não como só hambúrguer, eu peço combo. E além de pedir o combo, muitas vezes eu ainda aumento a batatinha por R$ 1. Isso tudo é estratégia do McDonald's. E a estratégia é pensando nessa satisfação do cliente. Por quê? Convenhamos, a pessoa está muito mais satisfeita arrastando ali a batatinha no molho do hambúrguer, tomando aquele refrigerante, do que só com o hambúrguer. E como são essas duas estratégias? O cross-sell é você ter um produto alinhado a esse produto inicial. É um produto que complementa esse produto inicial, é um produto que aprimora a compra desse seu produto inicial. Eu não sei como funciona, mas além do serviço de intérprete, que outro serviço você pode oferecer? Ah, você pode oferecer uma gravação, você pode oferecer um resumo, você pode oferecer ponto-chave. Que outro serviço você pode oferecer alinhado a esse produto inicial? E o upsell é um plus no seu serviço, é um plus no seu produto. Então, além da hora da interpretação, que outro plus você pode oferecer? Como você pode cobrar um pouco a mais e oferecer um pouco mais? Por exemplo, eu vou comprar uma garrafinha de água. No Croicel, um produto alinhado, além da garrafinha de água, eu podia vender uma pochete que encaixa a água para na hora de eu estar fazendo exercício eu não ter que ficar segurando a água. Ah, eu posso vender algum tipo de equipamento que acopla a garrafinha de água na bicicleta. Então, são produtos extras associados ao produto inicial. Ou eu poderia fazer o upsell. Upsell é o mesmo produto, mas que tem um maior valor agregado. Além da garrafinha de água, eu posso vender uma garrafinha de água que seja térmica. Eu posso vender uma garrafinha de água que ela seja, que ela tenha a sua logo na garrafinha de água. Então, você vai ter um serviço ou um produto que seja mais vantajoso e que você possa cobrar um pouco a mais por isso. Então, ao invés de comprar garrafinha de água, eu vou preferir, por um preço a mais, comprar garrafinha de água térmica, ou que tenha minha logo, ou além da garrafinha de água, a pochete, que vai me trazer uma satisfação maior. Esse foi só um exemplo. E agora você vai entender que outros serviços ou produtos você pode adequar ao seu negócio, ao seu mercado. Mas também existe um downsell. Nem sempre a gente está com dinheiro para comprar o combo. E nesses momentos a gente faz o quê? Clássico do dia, promoção do dia. E algumas vezes, para atrair esse cliente, nós também vamos precisar trabalhar com algumas promoções, com algumas condições especiais, para que esse cliente conheça o nosso serviço e que ele se torne efetivamente um cliente. O terceiro passo, o terceiro pilar, é o pilar do processo. Não é fazer por fazer. Você precisa ter uma estrutura, um passo a passo. Até porque, nossa, eu fiz com esse cliente aqui, deu muito certo. Eu vou replicar esse processo. Nossa, eu fiz isso aqui que não deu tão certo assim. Já vou adaptar aquela etapa e vou construir um projeto de melhoria contínua. Esse processo é fundamental, inclusive na hora de entrarmos em contato com esse cliente. Já aconteceu com vocês de entrar em contato com alguma empresa e aquela empresa, um mês depois, fazer uma ligação de follow-up perguntando se ainda quer? Meu Deus, você já até contratou de outra empresa. Ou então você entra em contato com uma empresa, a empresa te manda mensagem todo dia. Não. Nós temos que ter um projeto ideal desse contato. E o nome disso é fluxo de cadência. Por quê? Não faça o seguinte. Aí vamos supor que eu vou ligar, que eu falei com a Raquel, aí quero ligar para a Raquel para falar de... Quero entrar em contato com a Raquel para a Raquel me contratar para algum projeto. Aí eu ligo
Fico torcendo para a Raquel não atender, porque se a Raquel atender, eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu não tinha me preparado para aquela ligação, fui só no impulso. Não. Antes de entrar em contato com algum potencial cliente, pense qual é o objetivo desse seu contato. É fazer um follow-up sobre... O que é follow-up? É ter uma resposta sobre algum projeto juntos? É entender como foi ter você no projeto que vocês já fizeram? É fazer alguma proposta? Qual é o seu objetivo? Além do objetivo, nós temos diversos pontos de contato que nós precisamos trabalhar. Esses pontos de contato são ligação, WhatsApp, direct, Messenger, reunião presencial. Qual desses pontos de contato combina mais com a sua forma de trabalho e com esse seu cliente? E o ideal é que nós usemos diversos tipos de pontos de contato para que nós possamos cercar esse nosso cliente e entender qual é o ponto de contato que nós teremos um melhor retorno. Além disso, saiba qual o conteúdo, o que eu vou precisar falar para a Raquel, para que a Raquel queira me contratar, para que a Raquel queira me indicar, para que a Raquel queira me dar um depoimento. Então, eu preciso entender qual é o conteúdo desse contato. E eu preciso entender também a frequência e a série de interações. Eu preciso ter um planejamento onde, de vez em quando, eu vou mandar uma mensagem para a Raquel dando alguma dica de marketing, ou falar para a Raquel que saiu uma reportagem com um novo conceito de relacionamento com o cliente, para que a Raquel esteja constantemente lembrando de mim. E esse lembrar de mim, Raquel, e aí, vai me contratar? Gente, isso não existe mais, isso é muito chato. Eu preciso mostrar cada vez mais valor para a Raquel. Porque se eu já estou entregando tanto valor sem ela nem ter me contratado, imagina quando ela me contratar. É assim que o seu cliente pensa. Então, vamos gerar essa reciprocidade com essa frequência de relacionamento com entrega de valor. Se o cliente te mandou uma mensagem pedindo uma proposta e te deixou no vácuo, não liga ou não manda mensagem perguntando se ele vai fechar. Liga e manda mensagem dando uma dica para o evento dele, dando alguma opinião, falando alguma coisa sobre o mercado. Dessa forma, você será muito mais interessante e não interesseiro. Trabalhe o fluxo de cadência e, para deixar a Raquel chocada, como nós já falamos da outra vez, não faça pós-vendas. Como assim, Paulo? Não fazer pós-venda? Você está falando o tempo todo aí para manter relacionamento com o cliente? Não. A partir de agora, faça pré-vendas. Por quê? Pós-vendas é chato. Aí eu tô lá, tenho que ligar para o cliente, tenho que saber como foi. Talvez a sua voz já nem tenha tanta empolgação, entusiasmo, mas quando você faz um pré-venda, tu vai com sangue nos olhos, tu vai com determinação. E todo pós-vendas pode sim ser um pré-venda, porque aquela pessoa ela pode querer fazer um outro evento, ela pode ter alguém para te indicar, ela pode ter um depoimento. Então, todo o processo de pós-venda vai se transformar numa abordagem de pré-vendas. E para a gente fechar, o último pilar é o pilar da tecnologia, que atualmente se tornou um dos pilares mais importantes. Como estão as suas redes sociais? Hoje, se eu entrar... Primeiro, você tem uma rede social profissional? Eu sei quem é você, o que você faz, como você faz. Se você ainda não tem, crie agora mesmo. Crie o seu LinkedIn, que acho muito importante nesse mundo do empreendedorismo, que talvez você esteja inserido para esse tipo de tradução. Crie o seu Instagram, onde você vai conseguir demonstrar o seu serviço. Crie também o seu TikTok para trazer uma abordagem dinâmica. Tenha isso de forma específica. E fundamental, tenha um Google Meu Negócio. Por exemplo, se eu estiver procurando, eu vou fazer um evento, eu quero um palestrante internacional,
intérprete, tradutor, que eu não sei nem como o seu cliente está procurando isso. Você tem que entender as palavras que o seu cliente procura isso na internet, tá? E não termos técnicos que você usa, mas nós, leigos, meros mortais, não entendemos. Então, assim, tradutor de palestra para espanhol. Será que eu te encontro no Google? Precisa também estar no Google. E o Google, meu negócio é gratuito, tá? Então, já fique antenado, já fique antenada, já crie o seu. E você precisa trabalhar 3 fases de um funil. Como assim? Você, nesses processos tecnológicos, você precisa criar conteúdo para atrair novos clientes. Como? Você vai dar dicas, você vai contar curiosidades sobre o mercado, você vai contar mitos e verdades sobre o seu serviço. E então você vai gerar essa conexão. Você vai mostrar, já atraiu a atenção, agora você vai despertar o interesse e levá-lo ao desejo, com depoimentos, mostrando os bastidores do seu serviço, gerando autoridade para você. E aí sim, você vai ensinar a contratar. O que eu preciso para te contratar? Quais são os benefícios de te contratar? Como te contratar? Ofertas para te contratar? E todos esses modelos de conteúdo precisam estar alinhados ao segundo pilar, estratégia, e precisam fazer parte do primeiro pilar, terceiro pilar, processo, pensando no primeiro pilar, pessoas. Use sim a tecnologia ao seu favor, construa essa autoridade, mostre bastidores. Todas as vezes que você estiver aqui com a galera da Adrenalina, participando de alguma aula, poste nas suas redes, porque o seu cliente vai falar assim, nossa, essa pessoa está constantemente buscando aprimoramento. Imagina o nível de autoridade que o seu negócio não vai. Esses foram os 4 principais pilares trabalhados em relação a relacionamento com o cliente. E a partir de agora, crie fãs para o seu negócio, crie fãs para o seu processo, coloque tudo isso em prática. Qualquer dúvida, ficarei muito feliz se você entrar em contato. Você me encontra como Paula Petrúcio. Pode jogar no LinkedIn, Instagram, TikTok, eu estou em todas essas redes, com mais dicas, mais conteúdos, alguns e-books gratuitos para contribuir ainda mais com você. Raquel, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez.